Então, vamos lá. Boa noite, Maurício. A gente decidiu fazer a apresentação aqui em forma de live, né? Acho que é a melhor forma, porque é meio difícil o contato, e aí a gente vai fazer uma conversa aberta, um diálogo. Estou gravando aqui a tela do computador, mostrando o slide para o senhor. Tá, Carlos também online, e o Flávio. E a gente vai passando os slides, vai discutindo sobre o texto, a ideia do texto, né? Que o tema é a música contemporânea e suas fronteiras. E aí eu vou depois estar enviando o material para o senhor juntamente com um vídeo. Então vamos lá, iniciar a apresentação. Como é uma apresentação bem aberta, é livre, a fala é livre, mas a gente vai seguir meio que uma cronologia. Cada um vai ficar responsável por um dado parte do slide, mas não interfere. Então isso não quer dizer que um não possa contribuir em um momento do outro, pois como eu falei anteriormente, é uma discussão livre. Então vamos lá. O tema, como está elucidado aí em vídeo, né? É a estética, a originalidade da arte musical contemporânea e o estudo sobre a música contemporânea tende a abordá-la de várias formas. Mas antes disso, é importante a gente ressaltar, fazer um estudo, né, que é interessante para quem ainda tem dúvidas sobre um certo significado das palavras, do tema que a gente vai trabalhar. Então, pus aqui uma avaliação semântica do que é estética, o que significa ser original, do que é música, do que é arte e o que é contemporâneo, para assim a gente ter uma noção ainda mais clara do tema a ser abordado. Estética é a parte da filosofia voltada para a reflexão a respeito da beleza sensível, como a própria definição está elucidando aí. A filosofia, quando fala de estética, é a parte sensitiva, é o que a gente pode ver, sentir, ouvir ao observar um dado objeto, que nesse caso a gente está usando como objeto de estudo a música. O que é original? Original é relativo à origem, que remonta ao ponto de partida, o primitivo, que parece produzir-se pela primeira vez, o não copiado, o não imitado. Então, aquilo que a gente pode definir como original é aquilo que remonta ao ponto de partida, aquilo que não tem necessariamente uma forte ligação, uma forte semelhança com algo já criado. Então, pode-se dizer que é algo novo. Música. Combinação harmoniosa e expressiva de sons. A arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização, etc. Então, a música é uma das formas de linguagem da arte, né? E a música, ela é atemporal. Desde da Idade Antiga, a Idade Média e até a contemporaneidade, a música está sempre presente. Sempre foi um tipo de linguagem da arte que não tem, não tem época, mas claro que ela sofreu alterações com o tempo, que é basicamente o que a gente vai mostrar como a música contemporânea chegou hoje, as fronteiras que ela enfrentou para ela estar no estado atual. O que seria a arte? É do termo latino ars, né, significando técnica e ou habilidade, pode ser entendida como atividade humana ligada às manifestações de ordem estética ou comunicativa, realizada por meio de uma grande variedade de linguagens, que nesse caso, como citado anteriormente, a linguagem em questão é a música. O processo criativo se dá a partir da percepção com o intuito de expressar emoções e ideias, objetivando um significado único e diferente para cada obra. Essa última afirmação é interessante, porque vocês veem que fala sobre o objetivar um significado único e diferente. Então, a arte, ela também tem aquele toque de ser original. Então, o que é artístico é original. E o que é contemporâneo? Que ou que é do tempo atual, que habitou ou teve seu início na mesma época relativa. Então, por exemplo, o que seria a gente falar? Uma música é contemporânea ou não é? Relativo a tempo, basicamente. É a época ao qual aquele autor se vive, ao tempo que se encontra. Então, aquele compositor, aquele autor é vivo, ele é considerado contemporâneo, ele é considerado moderno. Então, vamos lá, continuar. Dá uma segurada aí, Bob. Oi?
Dar uma segurada aí rapidinho. É porque eu acho que não ficou muito claro, pelo menos no texto, porque o texto fala sobre a música e dentro da música a parte estética que é o que interessa à filosofia, né? É o que tange a matéria da filosofia. Como você falou aí, ela parte do pressuposto e se apega às coisas sensíveis, Sim. aos detalhes. Eu dei uma pesquisada por fora também, porque eu achei que o texto não deixou muito claro. Ele trata ali diretamente sobre isso, mas ele não especifica muito bem. Quando você fala da estética no meio da música, e em principal em, em foco esse texto, você vê que a parte estética do texto se manifesta quando você trata da música erudita e daqueles, mais à frente vai ser falado, que é aqueles que se apegam muito àquela teoria de análise musical, que você busca muito pela estrutura. Então, a estética filosófica está manifestada no texto nesses quesitos, que seriam essa parte que se apega à estrutura da música. Eu acho que é bom, pelo menos, dar esse contraponto de antemão, porque, pelo menos eu, quando fui ler, eu fiquei perdido na hora de achar onde é que estava se encontrando esse aspecto filosófico no texto. Não, perfeito. Pode completar. Aqui a gente está debatendo. Eu vou deixar aí rolar, tá gravando. Manda tudo pra Uhum. mudança. Se discorda, concorda, complete, fale que você. Não, só mesmo para completar, porque eu mesmo fiquei perdido. Eu tive que ler umas 2 ou 3 vezes para entender realmente o que se pegava. Pronto, já é bom que aí vocês também me ajudou a entender, né? Quer falar alguma coisa, Flávio? No momento não, vamos avançando. Uma conversa aberta, como eu falei. Erros, acertos, eu vou mandar. Tá gravando aí, né? Tá Café filosófico. tudo gravando aí. Então vamos lá, né? A segunda parte do slide a gente está falando que é como começa o texto, né? Que os estudos hoje acerca da música, eles são sobre música contemporânea e música popular. O que é que acontece? Não, minto, perdão. É música contemporânea. Mas qual é a preocupação de cada estilo? A música contemporânea, ela tem uma maior importância. Ela se preocupa mais com a teoria e análise musical e um pouco menos com a cultura do período e meio vigente, diferentemente da música popular, que ela se importa, ela tem consideração maior a repercussão social do objeto em foco e uma importância menor, ela se preocupa um pouco menos com a teoria e análise musical. Porém, a música popular, ela não deixa a teoria e análise musical tão fracamente assim. Claro que a música contemporânea ela se importa muito mais. Agora, a música popular, o que é que acontece com ela? Mesmo ela tendo essa consideração social, ela se importar ao qual meio ela está inserida, ao qual meio ela está produzindo, essa parte analítica, que é o responsável pelo musicólogo, né? Aquele indivíduo que é formado pela musicologia, ele tem aquela importância mais técnica quando se trata da música contemporânea. Algum de vocês quer completar? Agora, é bastante interessante essa parte aí que a gente está falando. Você trouxe um conceito, né, sobre a estética, o que seria a contemporaneidade, modernidade. Assim, nessa parte mesmo da música contemporânea, como você mesmo falou, que ela tende a abordar a própria música de uma perspectiva mais da teoria e da análise musical, e acaba negligenciando a relação que essa música tem com o social. E lá na frente, à medida que a gente for falando aí, a gente vai entender que digamos assim, essa forma de ver a música acaba afastando a própria música contemporânea das pessoas, dos indivíduos. Os indivíduos se sentem mais representados pela música popular, que, diferente da música contemporânea, ela tem uma perspectiva mais ligada mesmo para a repercussão social, né, para a valorização do social, e acaba que a parte técnica, a parte da análise musical, ela acaba ficando mais para segundo plano, mas ela não é 100% negligenciada. Tanto que a música popular, ela só existe simplificada, ou que seja, como muitos autores costumam considerar aí, ela só existe dessa forma porque existe uma contemporânea, porque existe uma música que é mais aprofundada, mais rebuscada, que pode ser utilizada como, digamos assim, ponto de partida para
surgir outras formas de músicas mais simplificadas. E assim, a música contemporânea ela é dada uma importância tão grande que existe duas linhas, duas ciências que se ocupam de estudar a própria música contemporânea. Se você puder passar o slide aí. Perfeito. Que seria a musicologia e a etnomusicologia. Aí, como no próprio slide diz, a musicologia foi originalmente entendida como a inclusão, né, do pensamento, da pesquisa e do conhecimento de todos os aspectos possíveis da música, segundo Kerman. Só que ele mesmo, no artigo, quando ele é citado, ele diz que, na verdade, a musicologia ela acabou restringindo. Esse conceito amplo, na verdade, não existe. A musicologia ela acabou se restringindo ao estudo da história da música, né? E já no próximo slide, que é o slide que fala da etnomusicologia, ela teria também a tendência a incluir todos os aspectos sobre a música. Mas, na verdade, segundo o Bruno, essa etnomusicologia ela deveria se restringir ao estudo da música, música folclórica, a música de um determinado povo, porque tem essa questão, esse prefixo etno, que significa origem. Então, segundo o Bruno, a etnomusicologia ela deveria focar mais nessas questões de origem, digamos assim, por exemplo, você tem a música hoje que pra gente é popular, alguns artistas aqui como Léo Santana, entre outros, que pra gente são artistas populares. Ok, mas qual a origem dessa manifestação de música? Então, o que deu a entender, quando eu li o artigo, que esse Bruno Net queria falar, é que a etnomusicologia deveria focar nesse aspecto aí, na origem mesmo. Enquanto a musicologia, ela seria o estudo da música mais voltada para a história da música mesmo. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí. Sim. Eu até... A partir no texto ele vai dando uma direcionada, né, que no começo ele mostra que realmente a musicologia trata dos aspectos primitivos que foram dados a ela e que, na verdade, tudo como é feito na academia, né, a gente faz uma teoria que tenta explicar o que acontece na prática. E a música também não foge a essa regra, digamos assim. E a musicologia, a etnomusicologia, nasce com um propósito e ao passar dos anos, tanto que o texto ele começa ele tem um lapso temporal muito grande. Se não me engano, são 300 anos total, acho que são 200, não sei. Então, os objetivos a qual a teoria que foi criada para estudar aquilo ali pautada, ele muda a partir do tempo. Por isso que tem essa mudança. E no texto ele vai explicando os pontos de virada com os outros autores que vão ser citados posteriormente, né? Que eles vão mostrando, e as influências também dos acontecimentos históricos para que aconteçam essas mudanças. Você ia falar alguma coisa, Bob? Sim, pode falar. Não, diga aí. Também é interessante, completando até o que Flávio estava falando, que esses estudos de musicologia e etnomusicologia, eles são sempre mais voltados para o lado da música contemporânea em si, né? Parte erudita. A etnomusicologia aqui vem demonstrando o interesse maior pela música popular, que tanto no texto tem uma parte que fala assim, de um modo geral, não existem nomes aceitos para os estudiosos das músicas populares ocidentais, como jazz, rock ou reggae, ou para os estudiosos da música folclórica europeia. Então, o crescimento dos estudos sobre música popular, ele está trazendo a necessidade de se criar meio que uma ciência. E são dois fatores importantes que deve se levar em consideração para poder criar-se uma ciência para o estudo dessa música popular, porque a música popular ela ainda não tem uma ciência em si que estude. Claro que a etnomusicologia ela aborda sim, ela considera sim a música popular e a sua relação com a sociedade, mas ela ainda não tem exatamente uma ciência que aborde-a completamente. Então, o texto cita dois fatores importantes. O primeiro, que é o desenvolvimento de uma ciência que se preocupa com tal tema, seja qual nome tenha, como o slide aqui está falando,
E o segundo fator, o desenvolvimento dessa música ao longo do século passado, acompanhando de perto a transformação das cidades nesse mesmo período, uma vez que boa parte da música popular estudada diz respeito àquela de natureza urbana, né? Como por exemplo aí o pagode, tem o rap, que é muito urbano, tem até que é um dos elementos do hip hop, o rap, né? Que traz aquela vontade de revolta nas suas letras. E na verdade, além de música, é um movimento. Vou passar aqui o slide para ver o que é. Agora, Pode falar. nessa parte aí, eu acho também bastante interessante, porque como você mesmo falou, que não existe uma ciência, ou talvez não exista teóricos renomados que tratam sobre a música popular, né? Só que se você falar, por exemplo, da música contemporânea, alguns artistas aí são conhecidos mundialmente, como Beethoven, entre outros. Você tem teóricos que desenvolveram livros falando sobre técnicas, a parte de harmonia, melodia, entre outros aspectos da música, porque está voltado mesmo para a questão teórica. Mas a música popular, como você mesmo falou, ainda não tem. E se tem, não é tão conhecido como na música contemporânea. Só que a música popular ela tem uma importância muito grande, porque ela traz com ela não os aspectos teóricos ou aquele aspecto intrínseco mesmo da música, mas ela traz também toda uma questão histórica, toda uma questão de você entender como é que aquele povo de um determinado local, de um determinado espaço geográfico se relaciona, se comporta através da música. Então a música também é uma manifestação de arte e é uma forma também de entender, digamos assim, a história de um determinado grupo, de um determinado povo. Tanto que se você parar numa mesma cidade e for analisar ela ao passar do tempo, a forma de música que elas ouvem diz muito sobre as mudanças que ocorreram naquele espaço. Exato. Então, acho que é muito importante também o desenvolvimento de uma ciência para a música popular. Isso. Eu acho também, eu acho que também é bom se pensar por que não existe uma parte da academia, um espaço na academia que estuda esse tipo de música. Mais à frente, o que foi? Não, pode falar.